Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Rangel, médico intensivista, e estou aqui para conversar com vocês sobre mais um artigo comentado da semana. E hoje a gente vai falar não só um artigo comentado, mas a gente vai falar sobre a pauta, a grande pauta desse canal do YouTube, dessa vertente que a gente tem da MD Ensino, que é sobre falar em valor em medicina, assistência baseada em valor. Essa é a grande pauta do futuro dentro da medicina. Futuro para você que talvez não esteja tão antenado, porque, na verdade, assistência baseada em valor é mais do que o presente. É a única forma da gente conseguir continuar fazendo uma boa medicina e uma medicina sustentável, seja aqui no Brasil ou na Europa, como mostra pra gente este trabalho. Na verdade, este editorial que foi publicado pelo professor Maurício Cecconi e pelo professor Rui Moreno. Professor Rui Moreno, inclusive, que eu tive a oportunidade de fazer um fellow com ele em 2015, lá em Portugal, quando ele já na ocasião falava muito sobre custo-efetividade e sobre sustentabilidade. E foi lá que, inclusive, que eu tive esse insight ou esse incômodo para começar a aplicar e a pensar em assistência baseada em valor. E desde lá, então, a gente segue muito essa linha, tanto de estudo, tanto quanto de pesquisa, quanto de aplicação dentro da medicina intensiva e da medicina de uma maneira geral, destacando inclusive a medicina hospitalar. Mas para falar sobre o artigo especificamente, eu gostaria de trazer para vocês uma grande figura do artigo que o Luiz vai projetar aqui para a gente de uma maneira grande nesse momento, para vocês entenderem. Eu queria que vocês fixassem e entendessem como o artigo traz para a gente o que é desafio e o que são os potenciais remédios dentro dessa balança aí da sustentabilidade. O primeiro conceito que eu gostaria de conversar aqui é justamente sobre esta balança da sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de colocar nessa balança o resultado e o custo do outro lado. Só que, acima de tudo, eu gosto de colocar uma pitada aqui onde vem o resultado na experiência do paciente. Isso precisa estar atrelado quando a gente for pensar em quais resultados que a gente quer para o paciente. Já há algum tempo eu venho falando que está muito longe do resultado de qualquer trabalho dentro da medicina atual ser sobre mortalidade apenas. Na verdade, a gente precisa cada vez mais pensar em como esse paciente vai ser devolvido para a sociedade, vamos dizer assim, de como ele vai ser devolvido para a sua família e como a vida dele vai seguir depois de uma passagem, depois de um momento de criticidade dentro de uma UTI, por exemplo, ou de um hospital que seja. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, destacar nesse trabalho, que é justamente que a gente tem que parar e entender que os nossos resultados eles vão muito além da mortalidade. Eles precisam ser o que o artigo fala até de 6 meses de resultado. Ou seja, o paciente sai dentro do atendimento da criticidade e ele precisa ter... Você precisa dar para ele um resultado que ele volte para a sociedade de maneira minimamente com qualidade, com eficiência e com uma capacidade de não só de sobreviver, mas de viver de novo, tá bom? Então, esse é um aspecto importante desse trabalho que eu gostaria de destacar. E a gente volta para essa balança, porque hoje o meu objetivo não é dissecar aqui tudo sobre assistência baseada em valor, mas é para falar sobre o impacto, sobre como a Europa já está se preocupando e como a gente pode trazer isso para cá. Quando a gente olha a balança, esse lado aqui do desafio, tá? A gente vai ter um problema muito sério, que é a população que está envelhecendo. Isso é, com certeza, o principal ponto aí nevrálgico. A gente tem uma inversão da pirâmide etária. Talvez no Brasil nem tanto ainda, mas isso vai acontecer. Certamente na Europa isso é um problema ainda maior. Mas hoje a gente vê isso acontecer no Brasil, certamente de maneira muito diária, tá bom? Um outro problema, que não é nenhum problema, na verdade, é uma solução, é que as nossas terapias de doenças crônicas, elas têm permitido com que os pacientes estejam sobrevivendo mais. Isso é graças a Deus, Nossa Senhora. Eu estou feliz com isso, obviamente. Só que isso faz com que eu tenha pessoas doentes por mais tempo. Ou seja, elas são expostas a um processo patológico, consequentemente, a gente tem um risco de internação. Isso não vai mudar, muito pelo contrário, isso vai melhorar. A gente tem avançado muito na ciência, mas muito em prol de prolongar aí uma condição de patologia, muito mais do que de curar, tá bom? Então a gente precisa, entre outras coisas, olhar e observar que existe um recurso que precisa ser aplicado para a prevenção de novas patologias, sem sombra de dúvidas. Isso é o principal aí,
foco de recurso, mas hoje em dia a gente ainda tem muito gasto sendo feito com tratamentos e patologias daquelas que a gente não conseguiu prevenir. E eu não sei se isso vai mudar em algum determinado momento, por mais que a gente invista aqui em prevenção. A gente acredita que sim, espero que sim, torço sim, mas até isso acontecer, a gente vai ter que conviver com esses gastos múltiplos aqui, tanto para um ponto quanto para outro ponto da curva, tá bom? Outro ponto que o artigo traz como desafio é justamente aí a redução cada vez menor de recursos, né? Os recursos eles são finitos, os recursos financeiros eles são finitos e a gente precisa olhar para a medicina dessa forma hoje. E, infelizmente, quer você queira, quer não. Você pode não aceitar, você pode reclamar, mas você pode fazer parte da mudança. Você pode ajudar a mudar. Talvez a gente não consiga fazer exatamente como a gente gostaria ou do jeito que a gente queria, mas certamente se eu não tentar, eu já tô a reclamar, vai dar mais trabalho, encheção de saco e menos resultado. Então, bora pensar junto para como a gente vai fazer, para a gente poder pensar e ajudar e sair desse mesmice de pensar que a medicina é só sair da faculdade, sentar na beira do leito e atender paciente, seja do jeito que custe o que custar. Não é isso. E eu não tô aqui falando que a gente vai deixar de fazer a melhor prática, mas cada vez mais os trabalhos mostram que a melhor prática, ela é a prática, consequentemente, mais eficiente, mais custo-eficiente, porque justamente a gente entrega melhores resultados. Então isso é assistência baseada em valor. Ele destaca aqui também no trabalho ainda sobre alterações climáticas, assim, eu acho super legal isso, tá, gente? Mas no Brasil, isso aí, a gente tem tanta coisa para resolver antes disso, que eu não sei se a gente vai estar tão preocupado com isso nesse momento, sendo bem sincero, tá? Outra coisa muito importante que ele destaca é que cada vez mais a gente está precisando, até pela quantidade imensa de conhecimento que é trazido hoje na sociedade médica, a gente acaba precisando cada vez mais de cuidado, de nuances de cuidado especializadas. Então, isso realmente tem trazido uma dificuldade do entendimento de custo, de distribuição de recurso dentro da medicina. E por fim, o custo com tecnologia. Até porque é muito legal no trabalho, ele fala o seguinte, e não é só esse trabalho que fala isso, que as tecnologias, elas são muito promissoras, extremamente promissoras, porém, elas ainda não entregam o resultado que se espera. E simplesmente fazer trazer uma tecnologia não garante qualquer resultado em termos de custo e efetividade. Portanto, a gente precisa sim olhar para os avanços tecnológicos, investir na tecnologia, porém, nem sempre isso vai trazer um recurso imediato, tá bom? E aí, a gente volta para a parte da balança, que são os remédios, ou seja, que são as coisas que vão realmente fazer diferença e implicar em resultado que ele propõe aqui. A gente vai analisar um pouquinho dela, saber o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tá bom? Então, o que ele sugere primeiro é implementar aí ações verdes dentro de UTI. Basicamente, criar hospitais sustentáveis, com reciclagem, com reaproveitamento de água. E certamente isso é muito importante. Isso vai trazer recurso. Hoje existe um desperdício de recurso muito grande relacionado ao não reaproveitamento e o mundo está cada vez mais evoluindo e avançando para isso, tá bom? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui porque tô falando para danar. Bem, dito isso, a gente precisa pensar, ele traz aqui treinamento de novos profissionais, de novas figuras, e na minha opinião, eu entendo isso, e até lendo o artigo, que o treinamento de novos profissionais, eu não diria que, e aí eu trago para nossa realidade, eu não diria que o treinamento de novos profissionais é basicamente treinar novos médicos, é treinar conceitos novos para todas as classes de médico, enfermeiro, fisioterapeutas, enfim, dos profissionais de saúde. A gente precisa trazer dentro da nossa prática de treinamento justamente a construção da relação de valor entre resultado, custo e experiência. Ok? Quero trazer mais um e eu vou dar uma pulada aqui no que para mim é o principal, a gente vai fechar com ele, tá bom? Porque eu vou trazer o que ele chama de trazer a voz dos novos intensivistas, dos novos pacientes, dos familiares, ou seja, da nova geração. O que significa trazer a voz, dar som a isso? Basicamente, gente, o que eu entendo, e trazendo isso para a nossa realidade, para assistência baseada em valor,
A gente precisa conversar com o doente. A gente precisa conversar com o doente. A gente precisa, de fato, entender o que aquela família, o que aquele paciente e também o que o médico, a equipe de assistência se espera daquele tratamento, daquele manejo. Porque a partir do momento que a gente faz isso, alguns paradigmas se abrem, tá? E a gente começa a ter um entendimento muito mais claro de quais resultados que a gente quer e a gente pode se surpreender. Na verdade, eu diria para você que a gente se surpreende muito, tá? Então isso é muito importante para a gente poder entregar a melhor assistência baseada em valor, assistência baseada em valor de fato, que é o melhor resultado, com a melhor experiência. Eu vou repetir isso várias vezes. Ele traz aqui, para a gente poder chegar no finalmente, a implantação de telemedicina e inteligência artificial. Eu já dei uma pincelada falando que as novas tecnologias, e em especial a inteligência artificial, ainda é um negócio que está em andamento. Ele mesmo argumenta dentro do trabalho que a inteligência artificial ela precisa de um monte de ela precisa ser orquestrada de uma forma que os prontuários sejam diferentes. E isso na Europa ainda é uma realidade distante. Mas claro, a inteligência artificial tem tudo para ajudar a gente a reduzir custos. E aí eu quero deixar um alerta. Provavelmente a redução de custo da inteligência artificial vai ter muito a ver com substituição de mão de obra pessoa, tá? E aí, eu te faço uma pergunta. Você está preparado para ser um profissional que é essencial para o serviço? Que é essencial para o cuidado médico? Um profissional que realmente não é substituível pela máquina? Por que eu estou te fazendo essa provocação? Porque você precisa pensar sobre isso. E como que a gente se desenha, como que a gente se prepara para isso, é basicamente evoluindo do ponto de vista técnico, científico, olhando para relações de custo, efetividade, olhando para a relação de assistência baseada em valor. Porque se a gente não estiver se preparando para isso, muito provavelmente a gente vai em algum momento ser substituído. Eu não acredito que o médico vai ser substituído. Eu não acredito que a medicina será exclusivamente artificial aí do ponto de vista de inteligência. Mas eu tenho certeza que a inteligência artificial vai substituir muitos profissionais. Então, fica esse recado / susto para justamente avaliar se você está pensando de maneira progressiva, de maneira evolutiva. Acredito que se você estiver vendo esse canal, você tá. E aí a gente chega para nossa último ponto que ele traz, que para mim é o resumo de tudo que eu falei, que para mim é o que a gente realmente traz de diferenciação do mercado, que é fazer aí uma alta qualidade, você está alinhado a um resultado de alta qualidade, a um benchmarking aí, ou seja, você precisa entregar o que de melhor tem para ser entregue, tá bom? E a gente ter, e eu vou fazer depois um vídeo no canal sobre isso, um reembolso, ou seja, um pagamento baseado em valor. O que significa isso? É a gente justamente ir pro Value for Service, que é, eu tenho uma aula sobre isso, já fiz aulas e palestras sobre isso, que é basicamente falar sobre como a gente entrega o melhor resultado, com a melhor experiência, com o menor custo. Esse é o modelo de pagamento do futuro, na verdade da atualidade, em muito lugar já do mundo e também do Brasil. E basicamente, o que a gente tem que mudar no nosso set é sobre isso. É como eu entrego o melhor resultado, que não necessariamente é simplesmente mortalidade, com a melhor experiência e com o menor custo possível, tá? Dito tudo isso, gente, falando sobre tudo isso que a gente acabou de conversar, eu quero fazer uma provocação que é para vocês continuarem acompanhando a gente, mandarem aqui nos comentários, além, obviamente, de salvar, compartilhar, dar like, enfim, porque esse é um tema que eu ainda vejo muita gente não conversar sobre. Vejo muitos médicos torcerem o nariz, mas é a realidade e a gente está aqui nesse canal para construir justamente um médico de valor, um médico do futuro, tá bom? Para ajudar, pelo menos, a construir, ok? Dito tudo isso, a gente finaliza esse artigo comentado, mas eu gostaria de pedir que você comentasse aqui, caso tenha ficado com alguma questão sobre tudo isso que eu conversei. A gente vai ter muito mais encontros para falar sobre valor aqui, mas eu achei esse artigo muito pertinente, apesar de trazer uma visão europeia do assunto, ele ajudou a gente a destrinchar um pouquinho, conversar sobre o que ele pode trazer e o que a gente pode fazer na nossa realidade aqui brasileira, tá bom? Forte abraço, até o próximo e não esqueça de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho aí no canal, né? Abraço!
O que você riu? Eu fiquei... Quero papagaio acendinho.